Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre o Pentaho Report Designer, que é uma ferramenta Pentaho utilizada para poder gerar relatórios. Os integrantes do grupo sou eu, Heloísa, o Jonatas e o Matheus. E o que é essa ferramenta Pentaho Report Designer? Ela é uma ferramenta What you see is what you get, que significa o que você vê é o que você obtém como produto final, que permite você criar relatórios de forma mais simplificada, porque a gente usa uma interface gráfica ao invés de criar relatórios de forma programática. Como que o programa funciona? Ele tem, de um lado, os seus componentes, por exemplo, componente texto, componente gráfico, imagem, tabela, e você pega esses componentes e arrasta e solta para uma página em branco, montando exatamente como que você quer que o seu relatório fique, né, no momento final. Então, tem essa possibilidade de construir bem dinâmico mesmo, e isso facilita bastante o uso. Então, por isso que a interface gráfica reflete com precisão a aparência do produto final. E essa ferramenta permite os profissionais criarem relatórios de qualidade de impressão altamente detalhados, por esse motivo, com base em dados preparados de forma adequada de praticamente qualquer fonte de dados. Eu posso, por exemplo, conectar a minha database que eu tenho do MySQL, por exemplo, no Pentaho Report Design para poder gerar esses relatórios de forma bem simplificada. E por que a gente usa o Pentaho Report Design? Quais são os benefícios? Primeiro é que ele é open source, tem uma grande comunidade, então a gente tem vários fóruns de discussões, te tira dúvida. É um software bem evoluído, então consegue atender vários requisitos de negócios. É um software maduro, tem muitas funcionalidades. Suporta tabelas e gráficos de subrelatórios. Pode consultar e usar dados de muitas fontes, incluindo SQL, MDX e muito mais. O mecanismo de relatório principal pode ser incorporado em qualquer aplicativo e o mesmo template de relatório pode ser utilizado para gerar outros templates, inclusive gerar relatórios dinâmicos. Como que a gente instala? Eu deixei aqui um link para a gente poder instalar, faz download do arquivo zip, a gente extrai esse arquivo e executa o launcher.jar. Vou mostrar aqui rapidinho, esse daqui é o link. E eu baixei essa versão aqui, que é a versão que mais tem downloads semanais. Assim que você abre o programa, ele te mostra essa tela inicial com duas opções, que é a opção de Report Wizard, que é uma opção que já tem vários templates, então se você tiver com pressa, você vai lá que ele já tem vários exemplos para você. Inclusive você pode gerar seus próprios templates para você utilizar mais vezes, nessa opção aqui de Report Wizard. E o novo report é quando você quer gerar um relatório completamente do zero, criar o seu template. A tela que você mais utiliza do programa é essa daqui. Igual eu falei, tem os componentes aqui do lado esquerdo que você arrasta, montando a sua página do relatório. Aí você tem a opção de preview, que você vê uma prévia mesmo já com os seus dados incorporados. E aqui você pode salvar, né, como PDF, tem como exportar como HTML também, depois que estiver pronto. E aqui, nessa imagem aqui do lado direito, a gente tem a relação. Por exemplo, aqui no Page Header, o que eu tenho no momento é só uma label. Mas assim que eu for adicionando mais componentes, ele vai mostrando aqui para mim todos os componentes que eu tenho, em todas as divisões. Aqui nós temos exemplos de relatórios que foram criados com o Pentaho Report Designer. Aqui uma tabela mesmo, foi agrupado várias colunas da minha database original para poder montar esse relatório. E uma ferramenta muito utilizada também dentro do Pentaho Report Designer é a geração de gráficos. Tem como gerar gráficos de forma bem simplificada e facilita bastante. Agora nós vamos mostrar aqui um exemplo prático da ferramenta Pentaho. Meu nome é Jonatas e eu vou apresentar um exemplo do Pentaho Report Designer, tanto com uma database pronta do programa, quanto com uma database a partir do MySQL de uma conexão feita com o Pentaho. Primeiramente eu vou mostrar um processo de criação de um reporte genérico que o Pentaho tem.
que ele passa pela escolhendo aqui em File e Report Design Wizard. A gente escolhendo, a gente tem modelos aqui de cores para utilizar no report. Eu vou usar cobalto aqui como exemplo. E aqui a gente vai escolher qual a origem do dado que a gente vai utilizar no nosso report. No caso, o primeiro exemplo que eu vou utilizar, ele é do sample, do template que já vem com o próprio Pentaho Report, que ele pode ser mostrado aqui, que só é uma tabela com produtos de carros, no caso, né? Com produtos, quantidade, preços e coisas do tipo. Essa é uma tabela que já vem como template no próprio Pentaho. Então eu vou selecionar ela aqui como sample carry e vou dar um next. Né? Nesse tópico, a gente pode escolher o item que vai agrupar esses itens e os itens que vão ser demonstrados no report que vai ser tratado a seguir. Nesse caso, eu quero tratar, por exemplo, agrupar por vendedor, e os itens que eu quero mostrar na tabela vão ser, por exemplo, o código do produto, o nome do produto e a descrição do produto e o preço também. Aqui a gente pode ter um preview de como o reporte ficaria no processo final. Então aqui ele montou como foi pedido, né, agrupando pelos vendedores e mostrando aqui tanto o código do produto, o nome do produto, a descrição e o preço. Então é isso que a gente quer. A gente vai dar um next e um finish. Com isso ele cria aqui pra gente a página inicial, que a gente pode editar caso seja necessário. Por exemplo, aqui o reporte título, se eu clicar 2 vezes eu posso editar o subtítulo, eu posso editar a mensagem. E eu posso adicionar, por exemplo, um gráfico aqui na canto esquerdo. Eu posso clicar aqui no gráfico e ele puxar ele para cá. Ele vai ser adicionado, eu posso encurtar ele, eu posso aumentar o tamanho dele. E eu posso editar ele para adicionar novos dados dentro dele para expor o que a gente quer colocar com essa database. Com isso sendo feito para o processo final, vir aqui no Run e dar como eu não quero exportar em nenhum tipo de arquivo, eu vou dar só um print preview, que ele já vai exportar seu arquivo da maneira que você quer. Então, agrupando do jeito que eu pedi e mostrando nas colunas as características que eu havia pedido anteriormente. Aqui agora eu já limpei o exemplo anterior do template pronto do Pentaho Report Designer, e dessa vez eu vou tratar de uma database do MySQL que eu vou utilizar do meu próprio localhost. Então, o procedimento inicial, como eu vou novamente querer criar um report genérico, eu vou vir aqui novamente em Report Design Wizard. Vou escolher agora, por exemplo, o Jade como o modelo. E dessa vez eu vou adicionar aqui como database. Eu vou utilizar Você pode escolher algum modelo aqui que você queira de conexão, mas eu vou usar o JDBC. E eu vou vir aqui em database, que no caso é a minha database configurada do MySQL, que já está conectado em MySQL, e eu já fiz aqui toda a configuração. Vou testar ela aqui e já está aqui colocado. Estou utilizando a database Word, que ela trata de continentes, países, as línguas faladas, e eu vou adicionar aqui uma nova query e vou adicionar as tabelas aqui. No caso, com duplo clique, eu vou adicionar a cidade, o país e a língua falada. Vou deixar todos os dados aqui para a gente utilizar na criação do nosso report. Então, aqui dando um preview, essa é a nossa tabela geral, com o código do continente, a sigla, a língua falada, entre outros aspectos. Então, eu vou dar aqui um OK e vou clicar aqui no Query 1 que a gente acabou de criar e vou dar um Next nele. Nesse caso eu vou buscar agrupar os itens em continentes e eu quero colocar na tabela o código do país, por exemplo. Eu vou tirar o código do país, eu vou colocar o ID, por exemplo, o continente, a capital e o nome do país.
Então, no caso, o nosso preview aqui vai ser criado, igual eu já expliquei no exemplo anterior. Nesse caso, é uma database bem maior, então ela utiliza de um tempo maior no carregamento. E aqui é nosso report criado, nosso exemplo de report criado, constando, agrupando em continentes, como eu havia pedido, e mostrando separadamente cada um dos continentes, as capitais, o número de capitais que tem e o nome do país que ele está tratando no exemplo. Então eu vou sair aqui, vou dar um next, que é isso que eu quero mesmo. Então, finish na próxima etapa. E ele cria aqui novamente o modelo de report, que pode ser editado. Se eu clicar aqui 2 vezes, eu posso editar, por exemplo, o título para continentes, por exemplo. Nosso report assim é criado. Dessa vez eu posso novamente, por exemplo, adicionar um gráfico aqui, alongar ele, centralizar da maneira que eu queira. E no final, para gerar o report completo, você pode gerar em qualquer formato aqui. Como eu não quero exportar, eu vou gerar um print preview dele aqui. Novamente ele vai demorar um pequeno tempo. Com o modelo criado aqui, eu tenho o report final que eu havia pedido, agrupado em continentes. E no final do processo, é assim que vai ser demonstrado. Bom, eu vou falar sobre algumas ferramentas do Pentaho Report Designer. E eu estou usando aqui como exemplo uma amostra que eles dão usando o banco de dados do próprio Pentaho aqui, que fala sobre as vendas de carros. Então, nós percebemos aqui que já tem um elemento que você pode ser usado, que é o de imagem. Você pode arrastar uma imagem para cá, qualquer imagem, você determina aqui a imagem, o caminho dela, e você pode colocar em qualquer parte da página. Por exemplo, aqui está no cabeçalho da página. Né? Então, eles são divididos em vários partes do layout da página. Então, o cabeçalho aqui, em todas as páginas, vai ter isso aqui, né? Vai ter essa imagem, o logo da empresa, e aqui está falando a região. Tá vendo que tem um placeholder aqui que pode ser usado, baseado no banco de dados, né? Que a gente já determinou o nome região, e cada região que for alterada, ele vai modificar isso. Aqui nós temos exemplos de gráficos que podem ser adicionados também, arrastando via aqui, tem vários tipos de gráficos, tem código de barras inclusive, e você pode sempre alterar esses elementos. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele é o gráfico de vendas. Se eu clico aqui, ele mostra todos os elementos, e aqui em dataset eu consigo alterar. Aqui, ó, gráfico de vendas. Então ele está puxando a tabela vendas do banco de dados. E aqui, olha só, nós podemos ver que temos a parte dos detalhes, que é onde normalmente fica a maior parte do nosso conteúdo em questão de vendas. Então, aqui nós temos o cabeçalho, que isso é um campo de texto, que eu posso escrever o texto que eu quiser, que tem, por exemplo, o nome da pessoa que comprou, a quantidade de vendas, quer dizer, a quantidade em dinheiro de vendas, volume de vendas e a porcentagem do total. Então, se eu rodar esse exemplo aqui, ver um preview dele, nós podemos ver aqui que já temos o gráfico mostrando cada marca, de que é, e cada tipo de carro que foi vendido, carro, moto e tal. E embaixo ele já pega do banco de dados cada linha, ordenando pelas colunas que a gente chamou aqui. Então a coluna Customer Name, ele pega toda a linha dela, e vendas, volume, porcentagem total. E isso pode ser feito. E aqui nós estamos olhando para uma região específica. Se eu quiser, por exemplo, ver as vendas do Japão, que já mostra, ó, temos essa marca de carro, esses são os tipos escolhidos e tudo. E ele é completamente customizável, né? Ele te dá um reporte ao vivo do seu banco de dados, né? E dependendo do que você seleciona mesmo. Olha só, aqui as vendas, quantidade, e é uma ferramenta muito útil. Você pode alterar tudo isso. Por exemplo, eu posso criar uma nova função aqui.
se eu olhar em data, por exemplo, adicionar uma função, tem várias funções que já vêm do próprio aplicativo. Por exemplo, uma porcentagem do total, mais uma porcentagem total. Eu clico aqui, aí eu vou poder adicionar ela baseado nos elementos que eles já me deram. Então, aqui eu posso até alterar alguma coisa. Por exemplo, aqui, porcentagem total, uma função. Eu posso modificar os elementos. Por exemplo, em field name, eu quero a porcentagem do total, mas baseado, em vez de aqui que está em vendas, eu posso querer a porcentagem baseada em volume. E eu alinho aqui, dou um preview, e aqui vai sair mais um campo com as outras porcentagens, baseado na quantidade de volumes que foram vendidos. E isso, baseado no seu banco de dados, você pode usar qualquer elemento dele, dependendo dos seus queries aqui, que eu posso selecionar qualquer coisa, usando a linguagem SQL, né? Então essa foi a nossa apresentação sobre o Pentaho Report Designer. Muito obrigado.